Alô, amigos! Vamos ver agora a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares, vimos na aula passada que é a reta y igual ao simétrico de x. Fica na bissetriz dos quadrantes pares todo ponto que tiver ordenada igual ao simétrico da abscissa. E se multiplicar por menos 1, ambos os membros, lógico, fica assim, não é? Aí a abscissa é igual ao simétrico da ordenada. Tanto faz dizer que a ordenada é igual ao simétrico da abscissa, como dizer que a abscissa é igual ao simétrico da ordenada. Ou seja, as duas coordenadas do par, que representa o ponto, têm que ser simétricas entre si. Os quadrantes pares são quais? O segundo, que fica acima do eixo das abscissas, à esquerda do eixo das ordenadas, e o quarto, que fica abaixo do eixo das abscissas e à direita do eixo das ordenadas. Estes são os quadrantes pares. O nosso eixo de reflexão, o nosso eixo de simetria, tá certo? E por ter um eixo, ela é axial, vai ser a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares tem que passar pela origem sensacional, porque o simétrico de 0 é 0, tá certo ou não? E tem que passar por um outro ponto que tem a abscissa e a ordenada simétrica. Então, se a abscissa for 4, a ordenada tem que ser menos 4. Então, ele vai ficar na intersecção da reta x igual a 4, que é perpendicular ao eixo das abscissas, no ponto de abscissa 4, e ordenada simétrico de 4, menos 4, que é a reta y igual a menos 4. Esse ponto aqui tem a abscissa 4, ordenada menos 4, então a ordenada, o y, é o simétrico da abscissa. A ordenada, o y, é o simétrico da abscissa. Menos 4 é o simétrico de 4. Então a reta que passa por ele é obrigatoriamente a bissetriz dos pares. E como ela também passa pela origem, dois pontos distintos são suficientes para determinar uma reta. Então, esta reta, que eu acabei de representar, é a nossa bissetriz dos quadrantes pares. É o nosso eixo de simetria. Vamos despoluir aqui, vamos, para não ficar informação demais. Legal. Se essa reta é a bissetriz dos quadrantes pares, ela é a reta y igual a menos x. Isso é uma leitura literal, transliteral. O ideal é dizer a ordenada é igual ao simétrico da abscissa. Aí é uma leitura interpretativa. Essa reta, bissetriz dos pares, a reta y igual a menos x, vai ser o nosso eixo de simetria. Vai ser o espelho, não é verdade? E se é uma simetria que tem eixo, é axial. É uma simetria de reflexão. E qual é o nosso ponto? Como sempre, é o ponto P, que tem a abscissa 4 e ordenada 3, que está no primeiro quadrante, na intersecção da reta x igual a 4, com a reta y igual a 3, sem maiores delongas, né? Já representamos esse ponto 3 vezes.
na simetria em relação ao eixo das abscissas ordenada e a bissetriz dos ímpares, está aqui o nosso ponto P, com a abscissa 4, ordenada 3, e nós estamos querendo o simétrico dele em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Para não cansar vocês, vamos em busca do ponto que tem a abscissa menos 3 e ordenada menos 4. Olhe ele aqui, o ponto que tem abscissa menos 3, pelinha, com abscissa menos 3 e ordenada menos 4. Eu não sei se vocês concordam comigo, esse ponto e esse, pelinha e P, são simétricos um do outro em relação à bissetriz dos quadrantes pares. E é fácil de ver. Observe essa reta que passa por pelinha e P. Eu não sei se vocês concordam comigo. Essa figura aqui, essa, viu? Olha. É um quadrado de lado 7. A bissetriz dos quadrantes pares é a reta suporte de uma diagonal. A reta que passa por P pelinha é a reta suporte da outra diagonal. E retas suportes de diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si. E as diagonais de um quadrado se interceptam em seus respectivos pontos médios. O que significa dizer que P e P' estão numa mesma reta perpendicular ao eixo de simetria em semiplanos opostos, P acima da bissetriz dos pares e P' abaixo, e estão à mesma distância do eixo de simetria. Por sinal, se gira P 180 graus no espaço em torno da bissetriz dos pares, conhecido como P', e vice-versa. Vou até botar as linhas de giro aqui, ó. Maravilhoso. Aí o que é que você percebe? Legal? Vamos lá? Que se você tem um ponto, P de abscissa 4 e ordenada 3, e um outro ponto P' de abscissa menos 3 e ordenada 4, seguramente entre eles há simetria. Um é o simétrico do outro em relação à bissetriz dos quadrantes pares. O ponto P de abscissa 4 e ordenada 3 e o ponto P' de abscissa menos 3 e ordenada menos 4. Aí o que é que você percebe? Que para haver simetria em relação à bissetriz dos quadrantes pares, as coordenadas estão permutadas. A abscissa veio para a ordenada veio para a abscissa e simetrizadas. Então, pontos simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes pares têm as coordenadas permutadas e simétricas. Sensacional. Por sinal, um detalhe, viu? Só há permutação de coordenadas quando a simetria é em relação à bissetriz. Tanto a dos pares quanto a dos ímpares, você permuta. Traz a abscissa para a ordenada e a ordenada para a abscissa. Se for a dos ímpares, vídeo anterior a esse, você permuta e não simetriza. Se for a dos pares, permuta e simetriza. De novo,
Se for em relação, a simetria foi em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, permuta apenas. Permuta e não simetriza. Se for a dos pares, permuta e simetriza. Já nas demais simetrias, nunca permuta. Você só permuta coordenada de pares para obter pontos simétricos em relação a uma reta, se o eixo de simetria for a bissetriz dos pares ou a dos ímpares. Um beijo, sensacional.